mais abrangente, pelo menos inicialmente falando. Por quê? Porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração, como dizem por aí, ela é muito forte. E eu não estou fazendo uma propaganda ou um marketing para você mergulhar na palavra e liberar glória a Deus e aleluia. Não. Por bondade divina, eu tenho o privilégio muito grande de pregar a palavra desde os meus 15 anos. Então a gente já aprende nessa caminhada a compreender as rotas que Deus nos leva, os percursos que Deus nos leva. Às vezes nós somos, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, mais contextualizada, mais empolgantes, mais vivos, mais elétricos, e como bom nordestino que sou e temperamental, às vezes a gente prega assim de uma maneira mais impulsiva, de uma maneira mais efervescente. Mas essa manhã não. Nessa manhã eu quero, na medida de Deus, não na minha, na medida de Deus, trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, pastor Tiago, faz uns 2 a 3 dias. E eu fiquei assim, me jogando nessa palavra, querido presbítero Rival, e tentando compreender o meu nível de espiritualidade e de devoção diante de Deus e de que tipo de cristianismo eu estou vivendo. Ontem eu disse à minha esposa que eu preciso rever, além da conta, que tipo de motivação está incendiada no meu coração, que tipo de motivação está dentro do meu coração para permanecer sendo crente, sendo fiel a Deus e esperando o toque iminente da trombeta do Senhor. Portanto, meus irmãos, se preparem, como diz o pregador paraibano, nós vamos apertar os cintos, porque nós vamos fazer uma viagem, mas não é uma viagem para longe, é a viagem que um certo filósofo disse que a maior viagem da vida é a viagem para dentro, é a chamada queda para si, é a queda para dentro, é aquilo que aquele pródigo, quando foi embora, viveu 15, 17 e caindo em si. Então nós vamos cair para dentro hoje, para rever o tipo de evangelho e tipo de vida que estamos vivendo para chegarmos no céu de glória em nome de Jesus. Amém? Queridos, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, bem como a segunda, elas são conhecidas como as epístolas da vinda, como as epístolas escatológicas, porque essas epístolas Paulo teve no seu bojo, Paulo teve na sua expressão máxima um cuidado muito forte, muito alentoso para trazer a verdade à igreja que era recém-convertida. Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que esta igreja de Tessalônica foi uma igreja formada na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele chegou lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, e de maneira muito espontânea, viva e eficaz, através do Espírito Santo, ele conduziu a emplacar a graça de Deus na vida daquelas pessoas, de tal forma que elas foram conduzidas pelo Espírito Santo a viver no Evangelho. Aqui, Paulo então está apenas rememorando os fatos que fizeram ele chegar até lá. E essa igreja aqui, ela era uma igreja muito expressiva. Escute o que eu vou dizer. Essa igreja de Tessalônica, ela não era a igreja modelo do Novo Testamento. Escute o que eu estou dizendo. Ela é a igreja modelo das epístolas paulinas. Nenhuma igreja que Paulo escreveu, que Paulo direcionou, tinha tantas qualidades marcantes inerentes à pessoa bendita de Cristo como a igreja de Tessalônica. Para os irmãos terem uma ideia, no capítulo 2, versículo 14, Paulo disse que essa igreja ela era digna de ser imitadora. Portanto, a nenhuma igreja Paulo disse isso, apenas a esta. Portanto, era um povo novo convertido, mas que tinha uma base teológica muito fundamentada, muito viva. E dentre as doutrinas que Paulo passou para esta igreja, a mais difundida, a mais pregada,
a mais ensinada foi sobre a vinda do Senhor, foi sobre a volta iminente do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, nessa primeira epístola contém 5 capítulos. Quantos capítulos, meus irmãos? 5. Em todos os capítulos, a menção da volta do Senhor Jesus. Vou lhes provar. No capítulo 1, no versículo 10, Paulo, depois de traçar o perfil dessa igreja, ele disse que nós, ou a igreja, precisa esperar Jesus descer dos céus para nos livrar da ira vindoura. No capítulo 2, versículo 19, Paulo disse que o seu gozo, a sua esperança, o seu alento é esperar a volta gloriosa e iminente do Senhor Jesus. No capítulo 3 e versículo 13, Paulo diz que nós devemos viver de maneira irrepreensível, digna em santificação, guardando os nossos corações para a volta da vinda do Senhor Jesus. No capítulo 4, nós temos aquele texto célebre que eu vou falar dele hoje à noite, versículo 16 ao 18, quando Paulo testifica do grande evento que vai mover a face da terra, que é sobre o arrebatamento da igreja. No capítulo 5, versículo 2, Paulo fala a respeito da grande responsabilidade que eu e você devemos ter em vigilância, porque não sabemos o dia e a hora que o Filho do Homem vem buscar a sua igreja. No versículo 23, ele dá a conclusão, que eu chamo de conclusão máxima, quando ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele diz, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente íntegros e conservados ou irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí nós temos em todos os capítulos desta epístola, dessa primeira epístola escatológica de Paulo aos crentes de Tessalônica, falando exatamente, ou pontuando, declarando, asseverando, ou deixando a mente deles mais aberta concernente à volta. Mas pastor, o senhor falou sobre a vinda. Sim, meus irmãos, quem anela a vinda do Senhor Jesus aqui? Que coisa boa! E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar, pastor Tiago, obreiros da igreja, sobre algumas características, preste atenção, 4 características que formam o perfil de alguém que deseja os céus. 4 características que formam o perfil de alguém que anela o céu. E eu não quero demorar, eu vou ser bem rápido, bem prático naquilo que Deus colocou no meu coração. Todo mundo sabe que o perfil é aquilo que identifica a pessoa, é aquilo que faz a pessoa ir além, é aquilo que mostra que de fato aquela pessoa faz o que ela quer, o que ela anseia. Então, quem tem perfil, todos nós temos perfis, né? Você já viu alguém dizer assim, fulano não tem caráter? Isso é uma inverdade. Todo mundo tem caráter, mas uns têm um caráter bom e outros têm um caráter que não é bom. Então todos também temos perfis, e as características é quem evidenciam esse perfil. Então vamos lá. A primeira característica que evidencia o perfil de alguém que anela o céu, se você quiser acompanhar comigo, fique à vontade, é ser imitador de Jesus. Primeira característica que compõe o perfil de quem anela o céu é que ele é imitador de Jesus. Olha o que diz o texto na primeira epístola, capítulo 1, vou usar só essa epístola, capítulo 1, versículo 6. Paulo diz assim, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Como eu disse a vocês, eu estou utilizando uma versão AQ, Paulo diz aqui nesta versão, fostes feito. Mas se você utilizar uma versão mais contemporânea, Aaron, King James, vai dizer assim, vocês tornaram-se imitadores meus e do Senhor Jesus, imitadores
do Senhor Jesus. Então note, queridos, que a primeira característica que identifica, que define o perfil de alguém que anela os céus é que ele é imitador de Jesus. Escute, a palavra imitador no grego vem da expressão mimetes. A expressão mimetes vem na sua forma portuguesada mímica. E mímica significa um padrão que se ensina ao outro. Ou seja, é a referência do aprendizado. Ou seja, o que é mímica ou o que é mimetes? É alguém que serve como referência, como padrão, para que as outras pessoas olhem e à medida que ela faz, à medida que ela apresenta, à medida que ela ensina, eu possa aprender de forma agradável. Agora veja, a palavra que Paulo usa é que a igreja tinha se tornado, que a igreja tinha sido feita imitadoras do Senhor. Um dia, pastor Tiago, alguém chegou e falou assim para mim: pastor, mas Paulo disse aqui, numa versão e em outra, que a gente tem que imitá-lo. Sim, a terceira geração de imitadores da Bíblia está aqui. A primeira é Jesus, a segunda é Paulo e a terceira é a igreja. Só que as pessoas, elas rasgam o contexto da interpretação correta. Quando Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, sede meus imitadores, Paulo estava se referindo, queridos, não a que a igreja tinha que copiar quem ele era, mas como ele andava, como ele fazia, de quem ele tem aprendido. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede imitadores meus, assim como eu sou de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, Paulo está fazendo menção ao amor, ou seja, assim como ele ensinou a amar, eu também vos chamo para olharem para mim, porque eu tenho vos amados. Nos versículos subsequentes, Paulo diz: eu tenho vos amado tanto que eu não tenho tido pretexto nenhum, tenho sofrido por causa de vós. Mas no capítulo 5 e versículo 2 de Efésios, Paulo diz: sede imitadores de Deus no amor, uns para com os outros. Em Filipenses capítulo 3 e o versículo 17, Paulo diz: sede imitadores do Senhor. Aí diz: por causa dele eu considero perca tudo para ganhar a Cristo meu Senhor. Então, quando Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, não é porque ele é a nossa referência máxima, é porque ele é a sombra daquele que ele aprova, ele é a sombra daquele que ele prova, ele é a sombra daquele que evidenciou tudo por meio da graça do Senhor. Mas veja, a maior referência da nossa vida é Cristo. Eu fico muito preocupado, pastor Tiago, obreiro da igreja, quando alguém olha para mim e falou assim: pastor, o senhor é uma referência para mim. Eu fico muito preocupado com isso. Hoje nós vivemos a geração das referências. Hoje nós vivemos a geração de que esse fulano é uma referência. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm um pastor aqui, eu sempre digo com muito carinho, não é jogando confete top, pregador inteligente. Gente, ninguém é referência porque prega ou canta. Pelo amor de Deus, isso não existe. Hoje as pessoas dizem: fulano é referência só porque ele domina o público, só porque ele tem uma boa oratória, só porque ele sabe mexer com a massa. Isso não é referência. Isso às vezes, na maioria das vezes, é inteligência, é saber se desenvolver. E nem todos que são inteligentes são dignos de ser referência. Sabe o que é referência? É marido de uma só mulher, cuida bem dos seus filhos, ama Jesus, é crente, ele tem vontade de ir para os céus. Isso é ser referência. É ser referência. Ele tem cuidado com os seus, ele tem cuidado de comprar e pagar, ele tem cuidado de respeitar a esposa, ela tem cuidado de respeitar o esposo. Sabe o que é referência? É as pessoas olharem para você e dizer: ali é um homem e uma mulher de Deus. Isso é ser referência. Isso é ser referência. Um dia eu sentei com um jovem e falou assim: ô pastor, mas eu gosto tanto do senhor, eu admiro tanto o senhor. Eu sentei ela, minha esposa estava comigo. Quando eu sentei ela, já olhou para mim. Eu sentei ela assim, eu falei: senta aqui, Santinho de Jesus, senta aqui. Ele falou: pois não, pastor, por que você acha que eu sou referência para você? Aí ele falou assim: que o senhor prega muito, que o senhor é
de Deus na vida. Eu capei no ombro dele assim, com muito carinho, falei: filho, eu não sou referência para você por causa disso, querido. Você sabe se a minha vida é reta ou não? Não, pastor, eu falei: querido, tem muita gente que prega demais, que canta demais, mas quando termina de pregar, ele vai vender o corpo, ele vai para prostíbulos, ele vai fazer o que tu não presta. Eu cansei de pregar em eventos desse país e ver gente fazendo isso, e a multidão diz assim: nossa, esse homem prega demais, mas a vida está torta, a vida está sambada, a vida está podre, a vida está medíocre. Então o cidadão que anela o céu, a referência dele não é pastor A, não é pastor B, não é cantor A, não é cantor B. A maior referência da igreja é Jesus, que morreu na cruz do Esses dias ficaram chateados comigo, queridos. Por quê? Porque me fizeram a pergunta lá: pastor, quem é a sua maior referência? Eu falei: temos duas. A minha maior referência tem duas. Quem é? Primeiro é Jesus Cristo, que me conhece por dentro e por fora. E segundo, é a minha esposa, que convive comigo há 23 anos, tem 5 anos de namoro, 8 meses de noivado, e hoje estamos completando 18 anos para a glória de Deus. Ela sabe quem eu sou, ela sabe tudo de mim. Ela é minha maior referência, porque através dela eu me rendi a Jesus, através dela eu consigo e luto para viver Jesus. Dá um toque em cima aí, hoje eu vou mexer com você e falar assim: quem é a tua referência? Jesus, maravilhoso. Então a primeira característica que evidencia o perfil de quem anela o céu é que ele imita Jesus. Irmão, Jesus é belo, Jesus é grande, aleluia. Jesus é expressivo. Atos 2:22, a Bíblia chama ele de aprovado. Lucas 3:23, a Bíblia chama ele de amado e estimado. Portanto, ele é aprovado, ele é amado e ele é estimado. Ele é aprovado, é referenciado. Ele é amado pelo Deus Todo-Poderoso e pela igreja. Ele é estimado porque ele merece a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Primeira epístola a Joanina, capítulo 2, versículo 6, João diz assim: ó, aquele que diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Aqui deve estar o nosso cerimoniado. Porque se eu digo e você diz que a gente está nele, a gente deve andar como ele. Será que estamos andando como ele andou? Eita, cadê o glória? Glória a Deus. Sabe o que eu me lembrei? Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de um apóstolo dos pés sangrentos, Sardo Sundassi. Se você nunca leu o livro dele, por gentileza eu te convido a ler. Sardo tinha 1,96 m de altura, aproximadamente 60 quilos. Era um férito ambulante vivo. Camarada com 1,96 m, pesando 60 quilos, era só osso e pele e osso. Jejumava demais. Passava 10, 11 horas lendo e jejuando. Um dia Deus falou assim: Sardo, vira o quarteirão à esquerda, na rua tal, no número tal. O nível de intimidade com Deus era terrível. Ele virou lá de volta, foi lá onde estava. Quando chegou lá, bateu lá na porta. Uma mulher estava doente em estado terminal de câncer. Ele bateu lá na porta, a empregada abriu e disse assim: pois não, ele disse: bom dia, eu me chamo Sardo Sundassi e vim aqui orar pela sua senhora, porque Deus me revelou. Ela disse assim: como é o nome do senhor mesmo? Ele disse: Sardo Sundassi. Ela fechou a porta, deu licença, foi lá onde estava a sua senhora e disse: minha senhora, tem um homem aqui que disse que veio orar pela senhora. A senhora fez um esforço vigoroso contra o testemunho e ela perguntou assim: como é o nome dele? A empregada tentou dizer 1, 2, 3 e não conseguiu. Aí ela disse assim: ó, o nome dele eu não sei, mas se ele não for Jesus, é irmão dele, porque parece demais. Parece demais. Parece demais. Você entende? Quem anda com ele se parece com ele. Vou falar. Hoje em dia, irmão, a moda pegou na igreja. Eu tenho que usar umas calças para parecer com um cantor tal, com um pregador tal. Eu
brilho da glória de Cristo na nossa face. Sairemos com a evidência clara de que aquele que anela o céu se parece com Deus. Amém? Como eu disse a vocês que eu não vou demorar. Segunda característica de quem evidencia o perfil de quem anela o céu. Sabe o que é? Ele é frutífero. Capítulo 2, versículo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi infrutífera, ou não foi em vão. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando eu cheguei até vocês, eu não cheguei de maneira vazia, eu não cheguei de maneira oca, eu não cheguei de maneira infrutífera, eu não cheguei de maneira sem produtividade. Sabe por quê? Porque todos aqueles que anelam os céus, escute, são inconformados com a vida vazia, com a vida infrutífera, com a vida oca, com a vida que não produz. E nós estamos vivendo mais uma geração de gente oca, vazia, inerte, problemática, ferida nas feridas espirituais, sem motivação, sem ânimo, do que com a vida frutífera. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que quando eu cheguei diante de vocês, eu não cheguei apenas para produzir, eu já cheguei porque eu fui trabalhado para produzir. Eu já cheguei dentro da produtividade do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu cheguei aqui porque eu fui trabalhado para poder trabalhar. É aquela mesma mensagem, queridos, sabe de quem? De Jeremias 18. Está escrito assim, ó, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, escute, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Escute, aí o texto diz: desci e ouvi e vi o oleiro trabalhando. Deus diz assim, ó, Jeremias, desça, porque eu vou te dar um sermão. Desça, porque eu vou te dar um esboço. Não, desça, que eu vou te dar a mensagem. Ou seja, eu vou trabalhar você, para você trabalhar os outros através da mensagem que eu vou te dar, que eu estou te dando. Então a segunda característica que evidencia o perfil de quem é o céu é que ele é frutífero, é que ele produz. Queridos, você tem produzido, você tem ido além, você tem feito aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer com clara evidência, com amor, com selo, com dedicação. Isso, viaje para dentro, pensa, reflete. Você está vivendo, você prega para a glória de Deus, você canta para a glória de Deus, você está fazendo tudo o que está fazendo para produzir para Deus. Porque no capítulo 2 e versículo de número 4, Paulo disse: eu fui testado para trabalhar. No versículo de número 10, Paulo diz assim, ó, melhor do nome, ele diz assim, ó, eu trabalho de dia e de noite, para que não seja pesado. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui chamado para produzir. Agora escute, irmão, ninguém produz, olha aqui para mim por favor, ninguém produz por si só. Ninguém produz por si só. Até se você for um autodidata, aquele que tem uma facilidade de aprender as coisas por si só. Escute, tratando-se de vida cristã, não existe autodidata, porque o Espírito Santo é quem nos ensina. Não existe. Até a vida cristã é o Espírito Santo que nos revela a verdade. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Então, escute, para produzir é preciso ter um amparo. Onde é que está escrito, pastor? João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Se vós permaneceis em mim, e eu neles, esse dá muito fruto. Aí o texto diz: porque sem mim, aleluia, nada podeis fazer. Jesus se identifica, eu sou a videira. Jesus nos identifica, vocês são os ramos. Jesus identifica o padrão relacional para vivermos essa comunhão. Ele diz: permanece em mim,
Aí disse, e eu nele. Ou seja, você tem que estar em mim e eu tenho que estar em você. É mão dupla, você vai e eu venho. Você vem e eu vou. Aí Jesus identifica a dependência para produzir. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Não é você quem faz, não é você quem pode, não é você quem vai, não é você quem avança. É a graça de Jesus na sua vida que faz você vir alguém. É a graça de Jesus que pega na sua dor e diz, eu te quero, eu te uso, eu faço acontecer. Quinto, ele identifica a intensidade desse relacionamento. Deus diz assim, ó, esse tá, escute, muito fruto. Não é pouco fruto, não é fruto, é muito fruto. Ele usa um advérbio de intensidade para dignificar a intensidade do relacionamento que gera em você muito fruto. Irmão, você está preparado? Você está preparado para anelando os céus continuar produzindo para a glória de Deus? Uma vida com Deus, frutífera, que irá os céus, ela produz. Mas ela produz porque ela tem um amparo. Qual é o amparo? É Cristo em nós, esperança da glória. Ninguém cresce por si só, irmão. Escuta, Gênesis capítulo 49. Gênesis quanto, irmãos? Escute, aqui é a famosa bênção patriarcal de Jacó para os seus filhos. Pode ler lá depois. Você vai ver que para cada filho há um versículo só, pastor Tiago. Mas para José há 5 versículos, do 22 ao 26. E sabe como é que José começa? Jacó começa para José? Jacó começa para José. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. E os seus ramos correm sobre os muros. Os flecheiros lhe fecharam, mas o seu arco, quer dizer caráter, permaneceu firme sobre os braços das mãos do valente de Jacó, de onde é a pedra angular, o nosso pastor. Ele receberá as bênçãos dos altos, as bênçãos de baixos, as bênçãos dos céus, porque ele era diferente dos seus irmãos. Por que ele era diferente dos seus irmãos? Versículo 16, por causa do versículo 22, porque ele era um ramo que produzia, mas porque estava ligado à fonte. Jesus é a fonte da nossa vida, que faz a gente produzir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Quem anela o céu produz. Quem anela o céu produz. Quem anela o céu, vou dizer todo, produz. Agora escuta que eu tenho que falar esse negocinho aqui, só para nós aqui, falar até baixinho. Como assim, pastor? É que tem gente que quer começar a produzir no pastor Tiago, lá em cima, e acaba escorregando e bate a testa lá, hein? Pastor, procura essa? Não. Alguém lembra da parábola do semeador? Todo mundo lembra? Mateus 13 e Marcos 4. Mateus 13, a palavra do semeador começa assim, de 100, 60 a 30 igual por 1. Só que lá de Marcos começa 30, 60, de 100 por 1. Opa, a Bíblia está se contradizendo, pastor? Por que Mateus fala da palavra de 100 para 30? Por que Marcos fala da palavra de 30 para 100? Obviamente por uma questão cultural, histórica. Qual? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, é para os judeus. E os judeus têm Jesus como rei. O rei não é de baixo para cima. O rei vem de onde? De cima para baixo. 100, 60 e 30. O Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, na versão petrina, é o Evangelho do servo. E o servo nunca vem de cima para baixo. Ele vem de onde? De baixo para cima. 30, 60 até chegar 100. Pastor, eu entendi. O que Deus tem para você começa devagar mesmo. 30. Depois engata a marcha 60. E depois, quando você está 100, não tem ninguém que segure. A igreja produzindo, a igreja crescendo, a igreja avançando. Aleluia. Amém? Vamos dar para um vizinho. Hoje eu estou imaginando com vocês hoje aqui. Produza. Se você não, você produz.
devagar mesmo. Terceira característica de quem anela o céu, sabe o que é? Primeiro, é que ele é imitador de quem? Do pastor Welton, né? É não? Do pastor Tiago? Meu senhor tem o cabelo assim, igual do Rivaldo. É do Rivaldo? Não é. É quem? Imitador de quem? Segunda característica de quem tem o perfil do céu. Segundo, é que ele é fruto. Terceira característica que identifica o perfil de quem anela o céu é que ele é comprometido com a santificação. Pastor, onde é que está escrito? Escute. Capítulo 3, versículo 13 dessa epístola. Paulo diz assim, guarda o coração em conformidade de vida irrepreensível, em santificação, para a vida do nosso Deus. Capítulo 4, versículo 2, 3 diz assim, essa é a minha vontade, Deus dizendo, a vossa santificação. Capítulo 4, versículo 4 diz assim, cada um saiba possuir o seu vaso, que aqui é corpo, em santificação e honra. A palavra honra é glória. Sabe o que ele está dizendo? O seu estilo de vida deve ser para honrar a Deus e não para chamar a atenção dos outros. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 8. Nós temos a chamada máxima da vida depois da salvação, que é: eu não vos chamei para a imundícia, mas para a santificação. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus através da sua palavra. Precisamos compreender que quem anela o céu precisa querer ser parecido na essência de Deus. Como? Em santidade. Olha aqui para a minha mão direita, por favor. Santidade, santificação, santificar e santo. Não são iguais. Santidade, santificação, santificar e santo. Santidade é o estado, só Deus tem. Santificação é o processo contínuo que eu e você vivemos. Santificar é a separação. E santo é aquele que luta para se separar diariamente para chegar a ver a face adorada do Deus. Então, eu e você, se somos cidadãos que têm perfil para dar ao céu, o mundo não pode nos contagiar. O mundo não pode nos dobrar. O mundo não pode apagar a rota da graça misericordiosa de Deus na nossa vida. Quem anela os céus sabe que o caminho para chegar na eternidade, depois do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, é santificação, sem a qual, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Escute, irmão, preste bem atenção. 1 Pedro 1,15, que está escrito: sede santo, porque o nosso Deus é? Escute bem, Deus é santo, sim ou não? Deus não tem santidade. Deus é santo. Deus é santo. Santo é a essência peculiar de Deus. Ele não fabrica santidade. Ele é santo na essência. Agora veja, Deus sendo santo, escute bem, ele disse que eu e você temos que ser santo que nem ele, sim ou não? Sim, lutar para ter uma essência diferenciada. Ainda que não podemos ter aqui, porque segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz que a gente luta cada dia para aperfeiçoar a santificação que ele nos deu para viver. Só vamos chegar na essência divina da santidade quando tivermos os nossos corpos transformados, glorificados. É o que diz a sequência do texto de vocês, de Filipenses 3, 20 e 21. Agora escute, Deus sendo santo, a santidade de Deus é conhecida em 3 esferas. Quantas esferas? 3. Primeiro, no céu. No céu, nesse exato momento aqui, enquanto vocês estão me ouvindo, calados, refletindo, há um barulho evidente e categórico no céu. Agora, qual? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins, seres que pegam fogo, estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os pés, não de Deus, dos anjos. Com 2 cobriu o rosto, não de Deus, dos anjos. E com 2 voavam, velocidade. E clamavam uns, não é para Deus, uns para os outros, dizendo:
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Escuta, irmãos, presta atenção. No versículo 1 diz que ele estava sentado sobre um alto sublime. A palavra sublime no hebraico é o mais alto nível, grau de perfeição. Mas o versículo 2 diz que os serafins estavam acima dele. Por que os serafins estavam, pastor Tiago, acima dele? Porque o versículo 3 vai dar a explicação. Porque voavam, estavam, porque voavam. A expressão voavam no hebraico é voavam para lá e para cá, para lá e para cá. Os anjos do céu agora, eles ficam tão inflamados diante da essência da santidade que eles não aguentam ficar parados. O anjo que está na esquerda volta para a direita e diz: ele é santo. O que está na direita para a esquerda, ele é santo. O que está em cima para baixo, santo, santo. A igreja, santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja Deus Santo do mundo. Eu já vi Jesus batizar a igreja cantando santo. Eu já vi Jesus curar a igreja cantando santo. Eu já vi Jesus levantar paralítico pregando mensagem de santidade. A igreja precisa viver a santidade para chegar no céu. Quem pode levantar a mão para adorar? Um minuto de adoração ao Senhor aí. Santo, santo, santo. Receba a nossa adoração, santo. Receba a nossa adoração. Deus, eu sinto a tua graça nesta manhã. Aleluia. Vou correr para terminar. A santidade de Deus é conhecida nos céus. Segundo, a santidade de Deus é conhecida onde, irmãos? Na terra. Na terra por quem? Pelos homens. Parece que eu estava do lado dele, Tiago, parece que eu estava do lado dele. Aonde? João 6, 63, 64, 65, 66, 67, 68. O 63, ele diz: o Espírito é o que vivifica. A carne não dá certo. Mas as palavras que eu tenho dito é Espírito e vida. No 64, ele começa a pregar. Aí no 65, está repetindo, diz assim: Senhor, o negócio está pesado demais. Como diz lá no Nordeste, esse mocotó está muito bravo, que hoje o professor gosta de coisa light, né? Parece que esse texto foi escrito hoje de manhãzinha, de 9 horas quando eu vim para cá. Senhor, esse negócio aí está pesado. Aí eu vou usar um texto com uma expressão coloquial. Parece que eu estava do lado de Jesus, quando ele disse assim: ó, se tu quiser vazar, fica à vontade, que o negócio aqui é preparado, você consegue. Aí Pedro diz assim: ó, para que, isso que a cultura evangélica hoje está mudando esse texto. Ela diz assim: ó, para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Não é para onde lugar, é para quem? Pessoa. Porque lugar não muda ninguém, mas Jesus mudou a minha história e mudou a sua história. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha a grandeza. E nós temos visto e crido que tu és o Santo de Deus, o Santo de Deus, o Santo de Deus. Os homens sabem que ele é santo. Terceiro, só para tu aumentar o nível do glória, a santidade dele é conhecida onde? No inferno. Não, se tu não entender, porque eu vou dizer aqui agora, o negócio está preto para tu ver. Vou dizer a tu, Marcos capítulo 1, Marcos quanto? 22, 23 e 24. No 22, ele está na sinagoga pregando. No 23 também Pedro: Senhor, a minha sogra dá só misericórdia. Se eu não gostasse de sogra, hein, irmão? Misericórdia, deixa pra lá. Mas como ele gosta de sogra, eu vou lá, Pedro, agora. Quando ele vai até sair da sinagoga, lá vem um demônio, pastor Tiago. Aí diz assim: ó, o que é que eu tenho, irmão? Eu acho isso aqui demais. O que é que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? Pensas tu que eu não sei que tu és o Santo de Deus? Você perdeu de adorar. Você perdeu de adorar. O inferno sabe que
é conhecida lá, aqui e lá, a minha, a sua, a nossa também deve ser lá, Aleluia. aqui e lá. Pastor, você é doido daquela vida. Nos céus, quem é que testifica da minha vida com Deus? É Ele. Jó 1:8. Satã, coscoba, falido, visto meu servo Jó, e nem a terra como ele. A cara baixando na bacaia. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Na terra, quem é que fala da minha vida santa? Escuta aí, você que está andando por aí, o povo está dizendo que você está andando fora da linha. É para ficar calado mesmo. Você que está andando fora da linha, cuidado, tem olhos virados para você. Segundo Reis capítulo 4, versículo 9. Eu tenho observado que este homem que passa sempre, cuidado, tem gente olhando para você, é um santo homem de Deus. Um dia eu estava com a minha esposa, aqui a gente, vamos dizer assim, estamos mais bem. Eu vim de uma região que se a mulher usasse calça, ela era disciplinada. E necessário, a opinião minha, tá? Você precisa falar. Mas aí estava muito quente, Natal muito quente, pastor Tiago. Tamires, Natal muito quente. E aí eu tinha trabalhado a semana inteira e Kézia também. Eu falei, filho, a gente precisa ir lá em Natal, lá no centro, resolver umas coisas. E eu tinha moto, não tinha carro. Falei, ó, você bota uma calça. Eu que mandei minha esposa colocar uma calça. Coloca uma calça. Coloca muito apertada, tá? Coloca uma calça normal aí, tal, para chamar a atenção. E vamos lá. Beleza. Eu conheci mais do que farinha seca. Fui estado. Cheguei na loja. Com quem? Minha esposa. De calça. Toda gatona. Filha desse. Quando eu fiz a compra, que eu atravessei para o outro lado, o irmão, que eu tinha ido na igreja dele pregar 2 vezes, e as 2, uma na vigília e outra no congresso, minha esposa não pôde ir. Quando ele me viu, ele não olhou para mim, ele falou comigo, mas olhou para minha esposa. Irmão, diante do Deus Todo-Poderoso, sem aumentar e sem tirar, irmão, ele saiu num sinal assim, igual a Neymar, driblando os carros assim. Passou em um sinal aberto. O filho da minha noite. Passou lá e disse assim, Pai do Senhor, pastor, eu para minha esposa, eu falei, meu irmão, eu lhe apresento a princesa do meu coração há 16 anos. Sabe por quê, irmão? Exatamente. Porque ele pensou que eu estava, tu entendesse? Falei, essa aqui é a minha esposa há 16 anos, cara. 16 anos. 16 anos não. Só assim que eu estou aqui. Então foi bem antes. 15, 14, 15 anos. Por aí. Falei, ó, isso aqui é minha esposa há tantos anos. Aí parou assim, ai meu irmão, aqui não tem lugar para ação do inferno, não. Cuidado! É, Jesus. Ser rico era você, irmão. É assim mesmo, que o diabo fica mais preso na gente e usa pessoas. Mas como diz o meu irmão aqui, meu xará, foi quebrado em nome de Jesus. Terceiro, para encerrar, a santidade minha e sua. Sabe quem é que respeita ela, que conhece ela? Quem? O inferno. E aqui eu termino. Pastor, o inferno deve saber que eu sou santo? Sim, o inferno. Pastor, está escrito? Está sim. Atos 19, Atos quando? 19. Versículo 12, 13, 14 e 15. Paulo está pregando. Depois que Paulo prega, Paulo vai dar continuidade ao ensino. Aí chegam os 7 filhos de Cefas. Aí diz assim, ó, Paulo demônio, esconjuro-vos em nome de Paulo, esconjuro-vos em nome de Jesus, que Paulo prega. Aí o demônio olhar assim para o menino, assim, para o rapaz, o menino diz assim, ó, Jesus eu sei quem é. Aí para Paulo, bem sei quem é. Jesus eu sei quem é, ele já venceu. Mas para Paulo assim, ó, bem sei quem é, esse está me dando trabalho. Mas se vocês, quem são?
Bíblia diz que o demônio soltou sobre 2 dele, como diz na minha terra, mas deu uma coça daquela que eles erraram até o caminho de casa. Está escrito. Sabe por quê? Porque o demônio respeita quem é santo. Quem não é, ele não respeita. Dá para pensar nisso, tá? Um dia uma irmã contou para mim, terminei de pregar no culto de ensino, e no outro dia a gente ia para o Santiago para as compras, para a feira, a gente tinha uma feira lá, e aí a irmã falou assim: ô irmão, é o que eu e minha esposa, eu preciso de contar um sonho. Eu disse: se for bom, conte, se não for, não conte não. Porque o povo só sonha que não presta do pregador. Porque o outro sonho assim, eu vi uma cobra aberta para o senhor, eu acho que era para o teu, eu vi que tu viu era para o meu, porque refletiu assim no espelho, era para o teu, eu não. Outro dia, eu vi um crucifixo no seu peito, eu digo: pronto, está dizendo que eu vou desviar e não macumbeiro, só pode. Eu digo: pelo amor de Deus, conte, se for coisa boa, conte. Ela disse: lembra do culto de hoje, pastor? Eu digo: lembra. Foi bom, não foi? Eu digo: foi uma bênção. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiz meu culto doméstico, coloquei meu filho no quarto e foi dormir. Meia-noite, eu acordei, dormi novamente, de repente eu tive um sonho. Na verdade não foi um sonho, foi uma revelação. Ela viu uma bruxa fétida, escute no sonho, pois espiritual é terrível. Uma bruxa fétida entrou dentro da casa dela, passou no quarto dela, foi lá no quarto do Danley, hoje o Danley dá 2 de mim, pegou o Danley no braço e ia levando para ir embora. Na revelação do sonho, ela disse que vendo aquilo no sonho, gritou e disse assim: para, você não vai levar o meu filho. A bruxa disse: eu vou levar porque ele é meu. Ela disse: não, ele é de Jesus e ele é meu. Quando ela disse ele de Jesus era meu, ela soltou o menino na revelação no sofá. Isso ela me contando, a minha esposa. E a minha esposa chorando o caminho inteiro. Ela deu uma rabisaca para o senhor, que no sonho, não sei como explicar isso, eu sentia a catinga, o fedor das roupas dela. Ela disse: eu faço um trato com você. Ela disse: qual? Eu deixo seu filho em paz se você me trouxer o Elton. Aí a irmã disse: eu não posso. Aí a bruxa disse: você pode. Ela disse: então traga ele. Ele disse: não. Aí a irmã falou assim: por que você não vai lá? Por que você não tenta? Ela disse que a bruxa deu uma rabisaca e disse: eu já tentei. Inclusive ontem eu entrei na casa dele. Quem conhece a minha casa, pastor, sabe que é pequena, é 4 por anos. Quem entra na sala, sai do quarto. Quem entra no quarto, sai na cozinha. E ele estava no quarto. Ela disse: eu entrei na sala. Quando eu cheguei na sala que eu olhei, ele estava de joelhos dobrados. Eu disse: hoje eu arrebento ele, hoje eu pego ele. Mas quando eu me aproximei, eu tinha vindo 2 bolas de fogo, uma no joelho e outra nos ombros. Quem tem Satanás sabe que tem. O Espírito de Deus quer te dar hoje coisas extraordinárias. Levante as mãos dos céus agora. Estou sentindo uma graça forte do Espírito de Deus no ambiente da santidade. Se prepare para você ver coisas estupendas na sua vida espiritual. Se prepare, porque você vai viver coisas extraordinárias. Assim diz o Senhor. O Espírito de Deus fala comigo agora, que eu vou começar a encher essa casa de renovo agora. Seja cheio da santidade de Deus. Há um tempo específico nesta manhã com pessoas desse lugar. Eu não vou mais aceitar o nível de vida que você está vivendo. Eu quero aumentar, eu quero te dar mais, quero te encher.
A quarta é que eu e você não devemos apagar o espírito. Oh glória. Não vou mais pregar, só adore. Só adore. Apaga não, deixa o espírito te encher, meu filho. Apaga não, deixa o espírito te acender, minha filha. Apaga não, obreiro. Obreiro, seja crente vivo. Seja cheio. Pastor Elton, não apaga não. Seja cheio. Homens, valentes, sejam cheios. Cheios. Santas de Deus. Cheias, cheias. Tocadores, cheios. Eu quero orar por alguém aqui nessa manhã. Só porque quer retomar a cadeira de onde parou. Você sabe que Deus falou com você. Parou como assim, pastor? Eu estou desviado. Não, eu sei que você não está. Mas parou da intensidade que estava tendo com Deus. Deus te chama hoje aqui, dizendo: eu quero retomar contigo, mulher. Eu quero retomar contigo, homens. Porque o que eu tenho para ti antes do arrebatamento é coisa grande. É coisa grande. Eu vou te usar de maneira poderosa na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, na faculdade, no trabalho. Eu estou na direção de Deus para dizer que haverá algo estrondoso de Deus. Só quem quer viver, vem aqui à frente que eu quero orar por você agora. Oh glória. E não demore, vem. O Espírito de Deus está trabalhando na alma de gente aqui agora. Isso. Pastor Tiago, uma graça impulsionadora de Deus na alma de gente aqui, irmão. Oh glória, isso, adore. Há uma fineza do Espírito Santo nesta manhã, Rivaldo. Oh glória. Jesus vai abraçar a gente aqui agora de maneira poderosa. Oh glória. Eu espero você adorar. Eu espero você se render. Se prepare para ser abraçada pela essência da glória de Deus. Agora. Seja cheio. Senhor Deus, enche os teus filhos agora e as tuas filhas. O Senhor está vendo o desejo, está vendo a alma, está vendo o coração, Senhor. Não deixa teus filhos e filhas saírem daqui sem receberem tudo que o Senhor preparou nesta manhã. Agora seja cheio da essência, seja cheio da vida. Agora, em nome de Jesus, cheia, em nome de Jesus. Seja abraçado agora, seja tratado agora, seja tocado agora, seja tomado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.